Obrigada por estarem aqui. Nós temos vindo algumas vezes à Marinha Grande por duas razões essenciais. À Marinha Grande e ao distrito em geral. Normalmente por uma de duas razões. A primeira é por causa do trabalho por turnos, em particular dos vidreiros, com quem fomos tendo e desenvolvendo uma relação ao longo dos últimos meses, talvez anos, para reconhecer a dificuldade do trabalho por turnos, e acho que era sobre isso que eu gostaria de falar um bocadinho hoje convosco. A segunda razão pela qual costumamos vir aqui é por causa da falta de médicos de família e os problemas de acesso à saúde que afetam muito em particular o distrito de Leiria e muito em particular esta zona, que também depois tem uma vantagem, que é ter organizações de utentes que lutam pelo SNS e com quem nos temos vindo a encontrar e que fazem um trabalho muito meritório. Eu também agradeço por estarem aqui e que estas duas lutas se possam encontrar. Elas refletem um bocadinho o trabalho que nós tentamos fazer e temos tentado fazer no distrito. Mas mais importante hoje nós viemos há pouco tempo de uma concentração perto da Compal, da Sumol, em Santarém, porque é Alpiarça, para ser mais exata, onde também há... É Alpiarça, não é? Foi Almeirim, peço desculpa. Em Almeirim, onde há um conjunto de trabalhadores que estavam a fazer greve precisamente por melhores salários e para também reconhecer a dificuldade do trabalho por turnos. E nós queremos alertar e queremos chamar a atenção da importância deste trabalho que afeta 1 milhão de trabalhadores em Portugal e que quer dizer, e tem uma tradução na vida de trabalho, quer dizer um desgaste muito rápido, uma vida muito difícil, uma conciliação muito difícil com a vida familiar, com os amigos, ainda mais quando falamos de laboração contínua, em que as pessoas trabalham ao fim de semana, sem folgas, ou sem folgas compatíveis com as da mulher, do marido, e era um bocado para mostrar esta experiência que tínhamos organizado este encontro, e eu sobretudo queria dar voz a quem vive o trabalho por turnos na primeira pessoa, porque é assim que nós conseguimos chamar a atenção para a dificuldade do trabalho por turnos. Depois queria falar um bocadinho sobre a nossa petição, porque já há um trabalho grande e sobre o que é que pretendemos, mas antes de chegar aí, acho que era importante mostrarmos porque é que é tão importante falar do trabalho por turnos, porque é que é tão importante falar do trabalho dos vidreiros. E são um pouco a mesma coisa, o esforço de toda a gente que trabalha. Tchau, beijinhos, tchau. E para isso é o turno das 5. Tchau. Se quiserem ficar no fim, a gente conversa depois. E para isso nada melhor que testemunhos na primeira pessoa de quem vive esta realidade. Eu não sei se... Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Um agradecimento especial ao Bloco que tomou a iniciativa do trabalho por turnos ser uma medida a debater e a rebater. É uma profissão, ou é uma linha de profissão que abrange várias especialidades ou vários grupos sociais, desde da segurança, da hotelaria, as pessoas trabalham na indústria e a gente não se dá conta da quantidade de pessoas que a gente precisa que estejam a trabalhar por turnos e que nos apoiamos nelas porque sabemos que a qualquer hora da noite temos aqueles serviços que estão disponíveis para nós, mas nós às vezes não sabemos a que custo. Neste momento tínhamos algumas senhoras que eram para vir, mas tiveram que ou ir buscar as filhas à escola, ou então estão a fazer turnos e não conseguem trocar com o marido para terem os filhos com alguém para tomar conta, mas vejo aqui connosco pessoas que trocam os miúdos à porta de fábrica
durante o inverno com os miúdos vestidos de pijama e, epá, é uma dor de alma. Pronto. E é um trabalho que não está regulado na sua totalidade. Há aqui um espectro muito grande entre aquilo que se paga para o subsídio de turno. A regulamentação do descanso também não está feita, ou seja, há pessoas a trabalhar, começamos agora em maio na indústria vidreira, 2 meses e meio seguidos sem parar, sem interregno nenhum. Vamos estar 2 meses e meio sem qualquer dia de folga, a saúde mental deteriora-se, o companheirismo às vezes é que nos ajuda a ultrapassar certos momentos e às vezes não conseguimos perceber porque é que o colega do lado teve um momento qualquer em que qualquer coisa o irrita, não é? E pronto, e temos esses momentos em 2 meses e meio contínuos de trabalho. A família tem sido o nosso suporte, o apoio social é muito pouco neste campo, porque somos vistos um bocado como párias, porque quando a gente entra em burnout, que é algo inédito agora no sistema de saúde, porque até há pouco tempo era as depressões, e era isto, e era aquilo, e agora não, já temos um nome, já está caracterizado, é burnout. E temos, no meio desta panóplia de problemas todos, o descanso que não é regularizado, e o descanso começa a afetar-nos a todos, e quanto mais anos vamos vivendo nesta realidade, mais nos vamos apercebendo que deixamos a vivência com os filhos para trás, há memórias que não se criam, há momentos que nós não somos recordados, porque passou por nós e nós não sabemos o que é que aconteceu e ouvimos alguém a comentar uma história, uma piada, numa reunião familiar em que nós não estivemos presentes. E a saúde no seu todo vai-se perdendo, porque a gente vai começando a ter momentos de pequenas loucuras, não é? A idade avança muito mais rápido para quem trabalha por turnos, porque o desgaste vai ficando. Eu fui fazer uma simulação à Segurança Social e estou a pensar em comprar o andarilho número 3433, que é aquele que vem com jantes de liga leve, porque vou trabalhar até aos 66 anos e 9 meses. Mas pronto, espero que venha com jantes cromadas e autorrádio e pronto. Tenho comigo alguns colegas de trabalho que reconheço da indústria vidreira. Não sei se há alguém do plástico, mas também o plástico também sofre com essa realidade. Tive uma conversa muito séria também com as pessoas das forças de segurança, que ao princípio não estavam muito bem consciencializados de que também lhes pesa e que é uma realidade idêntica à nossa, apesar de terem responsabilidades diferentes, mas é idêntica à nossa. Sofrem também dos mesmos problemas. O pessoal médico também tive a possibilidade de falar com pessoas que trabalham desde auxiliares, a enfermagem, médicos, e na generalidade são nessas pessoas que a gente se vai apoiando, mas não vemos o que está por trás da cortina. E o que está por trás da cortina pesa. Não sei se os meus colegas que querem dar, por exemplo, eu dava ali a palavra ali ao Beto Gouveia, que já ouvi fazer trocas com os miúdos dentro do carro no meio da noite, em pleno inverno, com os miúdos vestidos de pijama, e se calhar era melhor passar o microfone a ele. Boa tarde. Isso dos filhos é verdade. Já me aconteceu, ter que... Por acaso a minha esposa trabalha ao dia, mas sai às 8 da noite, 8 e pouco, e quando eu vou às 9 da noite já é mais complicado. Uma das coisas também que me custa é os pequeninos, é eu sair às 8 da noite, estar o dia todo com eles às 9. Pai, não vais, pá, não vais, pá, agora é que vais para me deitar e agora é que tens que ir. A altura de Natal também custa. A minha pequenina tem 6, 7. No meu Facebook conhece o Gil, porque é o meu chefe, né? E já lhe chegou a mandar mensagens, áudio, a dizer para ele me deixar sair mais cedo, ou para eu, uma coisa caricata, né? Não é muito caricato, na altura de Natal mandou-lhe um áudio a dizer que eu tinha 2 filhos, que precisava de passar o Natal com eles, para ele não me deixar ir trabalhar. Pronto, eles sentem, o pequenino nem tanto tem 2 aninhos, mas a pequenina já sente, e é difícil, custa, né? Custa a gente ter que sair, ter que os deixar. Mas pronto, pois. E sim, e às vezes ela vê-o e eu digo, olha, é ele que tens que pedir para eu sair mais cedo. Eu passo a bola, né? Mas sim, mas custa, isso dos pequeninos custa muito. Os turnos em si,
acho que chega a um ponto uma pessoa já se habitua a dormir pouco. Eu ainda há pouco tempo tive baixa profissional e estava aqui a dizer aos meus colegas, eu deitava a minha garota 9h30, 10 horas, eu às 2 da manhã já não dormia mais, andava às voltas, e levantava-me e vinha abaixo e depois começava-me a enervar porque não conseguia dormir. Tive que ir ao médico pedir comprimidos para dormir, pelo menos à noite, porque eu passava a noite em claro, levantava-me e baixava, ia para cima e para baixo. Aquilo começava a me enervar, já nem dormia eu, já nem dormia a mulher, já nem dormia ninguém. Pronto. Vocês são da indústria vidreira. Gostava que se pudessem explicar como é que funciona a elaboração da indústria vidreira, porque é que ela é tão contínua, porque nem todas as pessoas que trabalham por turnos trabalham de forma tão permanente como vocês trabalham todos os dias. Há pessoas que trabalham por turnos, mas depois conseguem ter alguns dias de descanso, ou ao fim de semana, ou os feriados, e no vosso caso é extremo. E gostaria de perguntar como é que funcionam os turnos e também porque é que é um trabalho particularmente duro e penoso. E eu agradeço a pergunta, porque raramente nós temos essa possibilidade de explicar e as pessoas ficam não compreendem o porquê de nós trabalharmos o ano inteiro sem interrupções. Ou seja, nós trabalhamos numa indústria em que, a partir do momento em que um forno para fundição de vidro é construído, tem uma duração de 15 anos. E durante esses 15 anos ele não para nenhum dia de fundir vidro. E aquilo que o vidro que é fundido tem que ser expelido. Ponto. Tivemos o apagão estes dias atrás, que foi calamitoso para os trabalhadores vidreiros, porque nós tivemos que o que segura o vidro é a eletricidade e o gás. O vidro tem uma vontade própria, por assim dizer. E a indústria vidreira não pode sofrer quebras como se fosse o plástico, ou as forças de segurança, ou o ramo hospitalar, porque dá para fazer interregnos, dá para fazer escalas, onde há uma pausa programada, não estou a desvalorizar, mas é o que é. No nosso caso, não. A partir do momento em que o forno começa a elaborar, o vidro que entra para fusão é o vidro que sai. Nós estamos a trabalhar neste momento numa unidade em que funcionava até 2 anos atrás a fazer 1.600.000 garrafas por dia com o mesmo número de elementos, que neste momento faz 2.400.000 unidades por dia. Nós trabalhamos com temperaturas acima dos 60 graus. A nossa zona de trabalho, o barulho que nós ouvimos na nossa zona de trabalho é o mesmo do que um avião a descolar na Portela. São 110 decibéis. E nós não temos interregno na Portela, há um interregno, 2 em 2 minutos descola um avião. Dentro da indústria vidreira, o avião está sempre a descolar. O desgraçado nunca mais levanta. Prontos. Através do ruído também vem a vibração, da vibração, o calor. Nós trabalhamos com peças, se alguém alguma vez viu a indústria vidreira, nós temos que manusear peças a 400 e a 500 graus centígrados. E as máquinas estão completamente abertas. A indústria vidreira dá saltos tecnológicos esporadicamente, mas não é algo que se consiga ainda fazer com automação. A mão humana ainda é muito importante no fabrico do vidro. E todos nós que trabalhamos na indústria vidreira quase que manuseamos à volta de 30% ou 40% da produção. Nós temos que lubrificar as peças de ferramenta com um lubrificante especial que deita fumo, que é à base de óleo mineral com grafite. Nós inalamos esses fumos. Alguns de nós já têm problemas respiratórios, eu sou um deles. Eu já sofro de silicose, é uma doença crónica, porque o vidro é feito de sílica, 100% de sílica. Ao contrário, por exemplo, e agora puxando a brasa à minha sardinha, entre aspas, dos trabalhadores das minas ou das pedreiras que têm uma percentagem de sílica no ar, o nosso produto final é 100% de sílica. Não há aqui dúvidas nenhumas. E tive aqui há dias uma reunião com o Sr. Ministro das Finanças que me perguntava qual é que era o custo de ter os profissionais do vidro irem mais cedo para casa. E eu esqueci-me de fazer a pergunta ao contrário. Qual é que era o custo de não termos pessoas que trabalham na zona produtiva com mais de 55, 56 anos e estarem em baixa permanente, que é o caso ali, por exemplo, agora ali do meu colega, do Joaquim Pinto, em baixa permanente porque já não se consegue. Temos rupturas de tendões por causa de tendinites e bursites. O problema do sono é algo que se consegue gerir nos primeiros anos
isso depois vai-se deteriorando, não é algo que dizer ao corpo que todos os dias temos que alterar o sono ou o ciclo de sono, porque os horários do vidro durante o mês são de, por exemplo, das 5 às 21, ou das 5 às 13, das 13 às 21 e das 21 às 5 da manhã, alternadamente todos os dias. E todos os dias temos de dizer ao corpo que, para aí, hoje é dia de tomar o pequeno almoço às 3h30 ou 4 da manhã. E vamos almoçar às 13, ok, até aí está tudo bem, mas tenho que me deitar mais cedo porque já estou arrebentado. Então vou para a cama às 7 ou 8 da noite. E ao outro dia vou começar um ciclo que é às 13. E se for preciso dormirmos quase até ao meio-dia e dizemos, não, hoje vou tomar um pequeno almoço às 11 da manhã. E vou almoçar às 21. Enquanto a família está a pensar, não, nós queremos é jantar, uma coisa leve, e a malta não, pá, a malta quer comer uma coisa pesadita, somos robustos e queremos comer qualquer coisa mais... Depois contrariaremos isto no outro dia. Vamos das 21 às 5, das 21 às 5 é um festim. Assim, mas às 5 da manhã, todos cheios de fome, queremos aí comer qualquer coisa que nos encha bem a pança, porque vimos com necessidade de repor as calorias que andamos a queimar durante o dia. Prontos, e até há uma indústria já gira à volta disso. Aqui o Fernando já teve a oportunidade de conhecer com a gente e no meio disto tudo, um contínuo, o desfazamento, o habituar o corpo todos os dias a estas mudanças, numa indústria que não para, que não consegue parar. Ainda agora temos o nosso CEO a dizer que os prejuízos foram de milhões neste apagão, em que temos que produzir e que já temos clientes à espera das embalagens e temos que as fabricar, não importa como, mas temos que elas têm que sair. E estamos a falar no ramo alimentar, em que os cuidados têm que ser mais exigentes. Ninguém quer um acidente com um vidro colado dentro de uma garrafa ou algo do género, ou arrebentamento de uma garrafa. Ou então, se estivermos a falar de produtos para bebés num banhão de bebé, quem cresceu na década de 80 recorda-se perfeitamente que havia atos de vandalismo a porem vidros dentro dos banhos de bebés e isso aterrorizava a indústria alimentar toda. Temos um cuidado especial também nessa área. E o vidro continua a ser fundido 24/24, durante 15 anos, até à altura de um forno morrer. Quando ele morre, temos um interregno de um mês. E então as pessoas, esse ciclo já passou. Temos pessoas, por exemplo, que começaram a trabalhar com 9 anos e começaram a descontar com 14 e conseguiram, estão a chegar agora aos 57, 58 com carreiras muito longas e possivelmente já conseguem ir para a reforma. Temos o 12º que veio trazer uma melhoria em termos de literacia, mas que também veio prejudicar as carreiras muito longas. E na nossa área, as desculpas da Segurança Social são sempre as carreiras muito longas. Vocês não têm uma carreira muito longa, temos de trabalhar até aos 66 e 9 meses. Tal coisa, temos de comprar um andarilho com jantes de liga leve e pronto, e por aí afora. Pilhas à frente, para não estar a brincar mais sobre o assunto, porque é desastroso. E na indústria vidreira temos esses precalços todos, mais os acidentes de trabalho. E falamos de acidentes gravíssimos que nos deixam marcados para a vida toda. É claro que não vou tirar a roupa agora aqui, mas todos nós temos marcas de vidro, de queimaduras de vidro. E todos nós, de uma forma ou outra, e falando, não querendo entrar muito na vida particular de cada um, tomamos opioides para ir trabalhar. É muito, muito, muito pesado. E é tão pesado que os opioides para nós não há problema nenhum, podemos ir trabalhar nessas condições, mas uma pessoa normal, se tivesse de trabalhar um cirurgião a fazer uma cirurgia com opioides, que não seria a melhor coisa do mundo, não é? Teria que haver ali alguma, ou manobrar uma máquina pesada. E no nosso caso é permitido, nós podemos fazer isso, não há problema nenhum. A gente toma um comprimido de manhã, um Zilpen de manhã, e vamos trabalhar carregadinhos de opioides para o trabalho, que não há problema nenhum. Eu desviei-me um pouco do assunto do vidro, mas queria voltar outra vez às condições de trabalho. O trabalho contínuo durante o mês. Agora no verão estar 2 meses e meio sem paragem é transversal a toda a indústria vidreira. Nós temos vidreirias no Porto, na Figueira da Foz, na Marinha Grande, que é o grande centro da vidreiraria e da cristalaria, e temos também em Lisboa, na Venda Nova, na Amadora. Os ciclos de descanso são estes que já descrevi,
e depois o manuseamento de ferramentas, para que já estamos na era da industrialização em que a automação funciona para garantir um aumento do número de produção, mas quando a automação falha, a produção não baixa. E nós temos que substituir a automação com força braçal. E aqui há uns tempos fizemos contas e, por exemplo, temos ciclos de 3.600 repetições de movimentos num turno para fazer lubrificações. Foi uma coisa que já está... pronto, matematicamente a coisa funcionou bem e fizemos as contas e vimos porque é que chegámos à noite, olha, mais um opioide. Os opioides têm os problemas depois que daí advêm, que é desregulam o sono, o sistema digestivo, o humor, e lá está, mais uma vez, o suporte familiar ajuda nesse campo. Em relação ao vidro, eu acho que, se alguém tiver a oportunidade de visitar uma vidraria, uma cristalaria, os copos que a gente bebe a cerveja, as canecas, também são feitas aqui na Marinha Grande e em Alcobaça, ter uma noção do barulho, do calor, do que estar permanentemente 8 horas a trabalhar com 60 graus de temperatura ambiente, é verdadeiramente desgastante. E repetir isso 24 horas depois, que é quando entramos turno. Ou seja, e repetir isto um mês seguido. Sanidade mental, depois os seus doutores depois têm que nos compensar falta-nos aqui o Rafael, que tem que nos compensar com vitaminas e sais minerais, e por aí afora, e temos que ter o suporte uns dos outros e o plano familiar entra neste campo. Precisamos de ser regulados e precisamos do Bloco para isso. Porque se não houver, neste momento, nós vemos na campanha o falar de baixar o IRS, já ouvimos grandes medidas de alguns partidos políticos, mas só vemos o Bloco a falar dos turnos. E os trabalhadores por turnos, isto não é uma ideia tão radical como isso, somos nós que criamos a riqueza, mas também somos nós que sofremos as consequências dessa riqueza. Porque nós criamos a riqueza, eu dou-lhes um exemplo, trabalhamos num grupo onde a riqueza que criamos em 2024, isto deu qualquer tipo de expectativa, mas depois na compensação não há nada para nós. E quando vamos ao portal da Segurança Social, que é aquilo que mais nos importa, vemos que temos que alargar a nossa carreira profissional até ao limite, que ninguém vai conseguir fazer. E todos que contribuem para a Segurança Social vão ver pessoas que estão de baixa e vão dizer, estão aqui estes parasitas de baixas contínuas, e não há aqui um querer saber por trás. E quando falo depois já largando os vidreiros, vou para o pessoal, por exemplo, da saúde, da hotelaria, e quando passamos por umas bombas de gasolina no meio da autoestrada também nos sabem às 3, 4 da manhã termos alguém para nos ajudar a testar o carro. E são profissões que deveriam ser diferenciadas e valorizadas por isso. Peço imensa desculpa se tomei algum do seu tempo. Queria fazer-te uma pergunta que é esta. No vosso caderno reivindicativo figura a classificação da profissão do trabalho por turnos como trabalho de desgaste rápido. Qual é a vantagem que isso traria para o vosso regime de trabalho? Então, muito sucintamente, tentar não ser muito, alargar muito o tópico, nós já temos profissões que já estão regulamentadas como profissões de gasto rápido. Os mineiros, aquelas que mais se aproximam da gente, os mineiros, as pedreiras e os bombeiros sapadores. Nessas profissões, viu-se que havia um conjunto de fatores que determinava que era extremamente penoso, inclusivamente as doenças que aí advêm. Para nós, vidreiros, para quem faz uma contribuição, e já no meu caso já vou com 20 anos de trabalho dentro de uma vidraria, se calhar com mais alguma coisita, mais 10, pronto, já vai com 30 anos. Para nós, o sermos categorizados como profissão de desgaste rápido evitaria-nos uma fuga clandestina que fazemos, que é andar de baixas profissionais ou baixas normais quando somos expulsos de umas baixas para as outras. Não quero falar de casos particulares, mas é o normal. 56, 57 anos na área produtiva, a malta tem que andar a fugir. E para alguém que fugiu, que sabe o que é fugir, não é? Para nós, sabe-nos mal ir a uma junta médica, levar a documentação toda
a caracterizar as nossas doenças, a expor-nos, a dizer quais são os problemas, porque há mais uma panóplia de doenças que não estão caracterizadas como doença profissional, que é uma luta ainda constante e que há só um segmento muito pequeno onde nós nos podemos basear para termos doenças profissionais. A caracterização da doença profissional ia-nos abrir esse leque para mais doenças caracterizadas, ia-nos providenciar um sistema de saúde apropriado para quem sofre das doenças que são característica própria da indústria, ou seja, não há um desmentir a dizer não, a silicose apanhou-se porque andou a conduzir de carro e passou por areia. Não, há malta que trabalha na indústria vidreira e a silicose vem daí. Os problemas crónicos de sono, poderia haver um estudo maior até sobre essa parte do sono que é muito importante para a gente o regular do sono, mas mais o fundamental era, eu até acho que até ajudaria a Segurança Social, no sentido de que uma baixa paga mais que uma reforma. E nós já sabemos isso, nós já sabemos que vamos ser prejudicados se fôssemos para uma doença profissional, para uma profissão de desgaste rápido. Nós saberíamos disso. Mas ia-nos permitir, se calhar, dar lugar a jovens que queriam ter mais espaço para emprego. Porque neste momento a precarização do trabalho dentro do vidro também se deve a isso. Porque as baixas são contínuas. Eu falo em miúdos, mas não deveria dizer isso. Há pessoas que vêm salvaguardar a posição de trabalho de pessoas que estão de baixa de forma precária, e se calhar iria regulamentar uma área de trabalho que poderia, tanto para quem entrasse para o mercado de trabalho como quem está para sair, arranjar aqui um meio termo que seria vantajoso para todos. E a questão da profissão de desgaste rápido também, nós sabemos também que teremos que contribuir para ela. Não é um almoço grátis que a gente está a pedir as bordadeiras da Madeira. Por exemplo, estou-me a recordar, os próprios bailarinos também têm uma classificação de desgaste rápido e contribuem a mais para isso. Nós também queremos contribuir, mas queremos também que vejam no painel do total que aquilo que nos preocupa e que nos faz padecer destas doenças todas poderia ser perfeitamente enquadrado no regime geral, que já é classificado para os mineiros por causa do trabalho de baixo terra, das pedreiras por causa dos esmagamentos e por causa também da silicose, e dos bombeiros sapadores ultimamente que dizem que têm incêndios todos os dias. Até podem ter, mas a brigada de primeira intervenção dentro de uma vidreira somos nós. Os trabalhadores, se houver um vazamento de forno, são os vidreiros que são a primeira equipa de intervenção. Se houver um incêndio, que não é coisa rara de acontecer, somos nós que intervimos, ou seja, os bombeiros sapadores do sítio somos nós. Temos formação, vamos tendo algum treino de vez em quando e tal, e quando elas acontecem a malta une-se e trabalha. A profissão de desgaste rápido significa a antecipação da reforma? Sim. Nós fizemos de forma amadora um projeto de lei em que por cada ano de trabalho efetivo por turnos poderia ser considerado 1 ano e meio para descontos. Quem trabalhasse na área produtiva sem ser por turnos 1 ano e 4 meses e pelo menos uma permanência de pelo menos 15 anos dentro da profissão, para não ser injusto para quem entrasse para dentro da profissão, estar 1 ano ou 2 e usufruir dos direitos como os outros. E achamos que um período já de 15 anos por si só já era merecedor de uma consideração para a diminuição do tempo de trabalho efetivo. E realmente, como base também nisso tudo e com carreiras já longas, que não vai acontecer, ter como base os 55 anos de idade como data limite, no limite inferior para começar a ter a reforma antecipada por profissão de desgaste rápido. Eu tenho o meu próprio microfone. Eu gostava de ouvir outras pessoas que trabalham por turnos e que começaram, se calhar, muito novas nessa... Estou a olhar para hoje aqui.
começaram muito novas nessa atividade, também para percebermos como é que os anos passam num trabalho destes. Boa tarde. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, mas foi na serração. Eu comecei por turnos aos 36 anos. O primeiro ano até foi bom, só que depois a alteração do nosso sistema é completamente anormal. Eu não consigo dormir no máximo 3 horas, não consigo. Não vale a pena porque não tento mesmo estando de baixa. Aliás, estive de baixa agora e mandaram-me trabalhar. Porque como eu trabalho, diz que é a doença da carraça, tenho que trabalhar. Isto foi verdade. Eu estava em tratamentos por causa do braço e o senhor doutor, como está sentado, mandou-me trabalhar. E procurou-me se no meu trabalho não havia alternativas. E eu disse que não. Mas tem que haver. Outra, mas não há. Isso eu não sei, se o doutor não sabe, porque está aí sentado. Porque estar aqui a passar baixas ou altas é muito bom. Vocês haviam de ir, quem está aqui, quem está por trás do teatro de operações, havia de estar no nosso local de trabalho pelo menos 1 hora a ver o que é que nós fazemos. Para poder avaliar porque é que nós passamos. Porque não é fácil, eu quase com 60 anos, e como eu disse há bocado, estar a mudar ferramentas a 500 graus que pesam 20 quilos, às vezes mais, sozinho, sem ajudantes. Porque nós atualmente temos muita falta de mão de obra, eu falo pelo meu turno, e dos outros também. Depois é como o Gil disse e como dizem, é verdade. Não temos vida própria, não temos. Eu chego a estar em casa com os meus filhos, agora já são homens, já são adultos, e muitos dizem, pai, não vais trabalhar. Diz que estás doente. Mesmo o meu neto, que tem 7 anos, Piu-Piu, chama-me Piu-Piu, não vais trabalhar, diz que estás doente, vai-te a cabeça. Não, é sempre complicado. E depois isso, quer queiramos, quer não, ao longo dos anos, desgasta-nos muito emocionalmente. Nós, mesmo a nível psíquico, ficamos alterados. Por vezes o mau humor, que nos disse é verdade, reflete-se às vezes em situações, mesmo na fábrica, os próprios colegas, nem sempre estamos bem dispostos e depois nós queremos dar o rendimento e não conseguimos, porque vem tudo, desde o barulho, como o Gil disse, é verdade, aquele pó, e o Gil já lhe aconteceu, aos meus colegas que trabalham por turnos, quando andamos constipados ou gripados, quando a expectoração sai preta, mas isto é verdade. Nós inalamos óleo praticamente de quarto em quarto de hora, e depois estamos a mudar a ferramenta à frente das máquinas, a mudar moldes, estão aqui colegas que trabalham connosco, nós queimamos todos. Aliás, já houve casos de pessoas que incendiaram. O caso do Gil, e pessoas que incendiaram com o próprio óleo. E as botas derreterem. Eu aqui temos queimei-me todo à frente porque uma garrafa estava entretido, queimei-me todo. Isto foi verdade. Foi onde foi. A sério, isto foi verdade. O engenheiro a ralhar comigo, o Gil lembra-se disso, e eu da torneira a lavar porque estava queimado. Quer dizer, isto foi verdade, não é para rir, mas foi verdade. Pronto. Mas é complicado e eu não tardo, estou com 45 anos de descontos. E o médico manda-me trabalhar, porque estou para trabalhar. Eu tenho que trabalhar pela lei, se a lei não me dá, porque só sempre a me dá até aos 60 anos. Já me reformo com 47 anos. É muito trabalho. Em turnos de descontos, porque eu comecei a trabalhar com 9 anos. A minha mãe cozia pão e eu com 8 anos, às 5 da manhã, tinha que me levantar, ir acender o pão, acender o forno para cozer o pão. E vinha da escola, comia, ia vender pão à noite com a minha irmã com o outro lado e depois voltava para casa tipo à noite. E foi assim sempre. Depois, afinal, o trabalho por turnos começou mais cedo. Sim, pronto. Eu comecei a trabalhar mesmo com 11 anos na serração. E estou aqui, pronto, é um testemunho. Comecei a descontar aos 14 anos, porque na altura havia os 12, houve aquela alteração depois dos 12 para os 14. Aliás, eu cheguei a esconder-me lá embaixo no quintal da fábrica onde trabalhava, onde é o modelo na Marinha Grande, esconder-me por causa dos fiscais. Sério. Eu media 1,20 m quando fui trabalhar. Hoje também meço pouco, pronto. Mas pronto, estou aqui para contar. Mas acho que nós vimos ser considerados profissão de desgaste rápido, porque de facto só quem trabalha por turnos, e eu defendo, como o Gil disse, é desgastante. Chegamos a um ponto, e neste período de férias, que vamos estar de maio até agosto, sem um dia de descanso, é frustrante, a gente entramos em colapso, não adianta. E não vejo ninguém da parte das entidades patronais, ou até mesmo do governo, criar alguma alternativa para isso, pronto. Ou regular, pronto. E era só. As mulheres grávidas podem ser dispensadas do trabalho.
Não, eu penso que não. Eu penso que não. Muito obrigado. Sim, sim. Trabalham quase até ao termo. Nós, é assim, eu comecei a trabalhar por turnos no vidro há 34 anos, porque na altura os filhos dos trabalhadores iam aos fins de semana e nas férias trabalhar para a fábrica, o que era bom, porque estávamos ocupados, e é verdade, e não me arrependo nada. Nós com 16, 17 anos íamos trabalhar, mas não tínhamos descontos, não tínhamos nada. Mas em relação a isso das mulheres, atualmente o que acontece é a maioria das mulheres que ficam grávidas, ao fim do terceiro, quarto mês, vão para baixo. Eu tenho colegas minhas que trabalharam até aos 8 meses, até aos 8 meses de gravidez. E trabalhar na zona fria, não na zona quente, na zona de produção, mas que tinham que ir frequentemente à zona de produção e assim, com todos os riscos e com todo o que isso acarreta, não é? Uma mulher grávida, no fim da gestação, não é propriamente bom. Outra coisa, eu queria referir aqui, fala-se muitas vezes do dinheiro e que temos que ser... É lógico que a única maneira que nós temos de ser recompensados, a única maneira não, a melhor maneira, ou a maneira mais fácil de sermos recompensados será com os aumentos, e será com os aumentos tanto de ordenados como subsídios de turno, mas o mais importante, e acho que não vão discordar de mim, tem a ver com o descanso que não temos, com os problemas que temos a nível de relacionamento familiar, de relacionamento social. Nós chegamos a novembro, e acho que do pessoal que está aqui, que trabalha no vidro, trabalhamos todos no mesmo grupo, chegamos a novembro e nós já sabemos quais são os dias que vamos ficar em casa no ano a seguir. Se calhar o dia dos anos da esposa, do marido, do filho, do pai, do avô, num dia que estamos a trabalhar, não há nada a fazer. Porque depois não conseguimos tirar um dia de férias, como normalmente se faz. Olha, vou tirar aquele dia de férias. Não conseguimos fazer isso. E isso acho que acaba por ser o que nos desgasta mais, porque era como estávamos a falar, é muito frustrante. Eu nunca me preocupei muito, porque o meu pai trabalhava por turnos e eu trabalhava por turnos. Trabalhávamos os dois no mesmo turno. Na noite de Natal, o meu pai ia trabalhar, eu ia trabalhar, íamos os dois e estava a noite de Natal feita. Custou-me, a primeira vez que eu tive que ir trabalhar às 9 da noite, no dia 24 de dezembro, e saí de casa com o meu filho a chorar, porque não queria que eu fosse trabalhar. E aí, se calhar, cai-nos um bocado a ficha de que, isto vai ser mais vezes assim. E é isso, é tudo aquilo que nós abdicamos durante um ano de trabalho. Quando fizemos a publicação deste encontro nas redes sociais, houve muita gente a criticar. Pois é, porque vocês falam, mas vocês ganham mais e vocês recebem subsídio de turno e ganham bem. E eu não gosto de entrar em despiques nas redes sociais, porque... mas quando falo com colegas meus que me dizem isso, eu só lhes digo assim: então está bem, dia 24 de dezembro, às 9 da noite, sais de casa, largas a família e vais trabalhar.
E vais ver o que isso custa. Não, pois, mas tu ganhas mais. Eu assim, sim, eu ganho mais. Mas vais trabalhar por mim e eu dou-te esse dinheiro. E até te dou o dobro daquilo que eu ganho. E tu vais trabalhar por mim. E é a tal questão, é lógico que nós precisamos do dinheiro, mas mais importante que isso é nós chegarmos a um ponto em que possamos descansar, possamos estar com a família, possamos conviver com os nossos amigos. É mais importante que qualquer dinheiro. Eu queria só referir uma coisa. O direito ao descanso, sem ser os 22 dias úteis de férias, só aconteceu depois de 96. Até 96, os trabalhadores do vidro trabalhavam um ano inteiro para ter 22 dias de férias. E eram de 22 dias de férias seguidos. Ou seja, neste momento os dias já está na lei, que são os dias de férias são dias de semana, não é? Mas até 96, 97, salvo erro, para não estar a falhar muito, era um ano inteiro de trabalho para 22 dias de férias seguidos. E mesmo assim, se houvesse uma falha por baixa de alguém, essas férias eram passadas para o ano seguinte. Eu estou a olhar aqui para o Pinto, que quantas vezes tínhamos os dias marcados de férias e, amigo, este ano não há férias porque falta fulano e fulano no outro turno e vais ter que ir fazer o turno do fulano e fulano a seguir. E é o que acontece agora na indústria. Há queixas na ACT, nós já fizemos queixas na ACT, já fizemos uma porrada de coisas que não andam para a frente, sabe-se lá porquê. Temos miúdos que chegam a estar aos 4 e aos 5 ou 6 meses, miúdos, falamos de homens grandes, mas miúdos dentro da indústria, que trabalham ininterruptamente durante esse tempo para colmatar o tempo de baixa das pessoas que já não se aguentam. O que o Gil estava a dizer, e é preciso também enquadrar isto, em 96, 97, se não estou em erro, fruto do contrato coletivo de trabalho que existia, foram atribuídos, na altura, ao início, está aqui pessoal um bocadito mais velho que eu, que é capaz de saber isso, 15 dias, teriam, como o contrato coletivo de trabalho referia que na indústria vidreira seriam as 36 horas semanais, se não estou em erro, e como se fazia 40 horas, decidiu-se atribuir uns dias extra de compensação. Começaram por ser 6, depois passou para 8, depois 12 e até há 4, 5 anos atrás, pelo menos na empresa onde eu trabalho, eram 28 dias de compensação, ou seja, 28 trabalhos. Mas não era uma compensação, era uma compensação porquê? Porque o contrato coletivo de trabalho dizia que nós teríamos que trabalhar menos horas do que aquelas que efetivamente fazíamos. E esses dias de compensação eram usufruídos pelos trabalhadores de acordo com a sua vontade, desde que houvesse disponibilidade da entidade patronal. Ou seja, nós tínhamos pessoas que, dos 28 dias de compensação que tinham durante um ano, chegavam a dezembro com 20, 22, porque não conseguiam. É lógico, depois também havia casos particulares que, eu quero aquele dia, não me dão, não vou lá pedir mais dia nenhum. Também temos que ser realistas nisto. Mas, na maior parte destes casos, era porque as pessoas precisavam de tirar um dia para porque era dias de trabalho, não era dias úteis. E não conseguiam. Com a introdução do quinto turno, isto acabou. Com a introdução do quinto turno, existe o trabalho fora do período de férias, em que trabalhamos 21, 22 dias e temos direito a 5, 6 dias de descanso
sempre a apanhar um fim de semana. Mas lá está, voltamos o mesmo. Se eu fizer anos no dia 30 de abril, mas tiver os dias de compensação de 15 a 20, chapéu. Não temos hipótese nenhuma de escolher. Os dias de férias são marcados pela entidade patronal. Nós não marcamos o único dia de férias. Era o que eu estava a referir anteriormente. Nós chega-se a novembro, eu em novembro já sei, olha, eu para o ano vou ter os primeiros 15, a última quinzena de maio e depois a segunda quinzena de agosto. E não tenho hipótese mais nenhuma. Eu, qualquer um de nós. Só fazendo trocas, e lá está, fazendo trocas, ficando a dever favores, e às vezes até se consegue arranjar soluções para isto. Mas estamos sempre dependentes dos outros. Não, a nossa vontade pouco ou nada interessa aqui no meio disto tudo. O pessoal mais velho não quer... Tá? De força. Deixa. Ok. Boa tarde a todos. Exato. Não estou habituado a falar aqui ao micro, mas é assim, boa tarde a todos. E queria só dizer que já foi muita coisa dita aqui, e sobretudo relacionado com o depois do trabalho, ou seja, quando se aposentamos, temos que reaprender, ou seja, temos que fazer um esforço enorme para nos inserirmos numa sociedade, porque estamos completamente cortados de tudo. E só lidamos praticamente com a família e colegas de trabalho. Ou seja, não participamos em eventos, não vamos ao cinema, não vamos ao teatro, quando a gente precisa e que a família a acompanhar. E é um grande problema esse também. É sobretudo o maior problema depois na aposentação. Mas eu digo que eu trabalhei 25 anos por turnos, no vidro, em França. E sei que o que vocês estão a dizer, sinto na pele. Porque eu queria dormir muitas vezes quando chegava a casa e a casa que eu tinha, onde habitava, não era adequada, porque para já chama-se lá os prédios da HLM, que é construções feitas para imigrantes quando lá chegaram nos anos 60, 70 e até mesmo antes. Então aquilo as visões são um papelão, tudo, até mesmo o resto. Então, é assim, o grande problema, porque é este o problema maior, é quando uma pessoa trabalha por turnos, está a dormir num quarto, pensa que vai poder dormir, mas não vai conseguir dormir. Porquê? Tens crianças de vizinho, se não és dele, a chorar. É uma porta que bate, é um cão que ladra. Enfim, é tudo que nós não vimos ter, mas que temos para nos enterrar ainda cada vez mais, porque vamos para o trabalho cansados e de facto chegamos a uma altura em que não aguentamos mais e vamos para onde? Para a baixa, porque estamos completamente exaustos. E aí, eu na altura, eu trabalhava, pronto, aquilo, uma comissão de trabalhadores, como a senhora aqui, às Portugal, e o que aconteceu foi que, para as pessoas, houve um acordo de empresa, para as pessoas que realmente estavam em situação de exaustão, de poderem dormir dentro de uma casa especial que a empresa pôs à disposição, para que as pessoas pudessem recuperar, abdicando de estarem presentes na casa deles. E isto resolveu uns tempos, está claro que não foi suficiente, mas foi já um princípio. Mais tarde até houve pessoas que tiveram direito, ou seja, tiveram necessidade de recorrer a psicólogos porque estavam a entrar em parafuso completamente. E isto é gravíssimo, nós nos deixarmos levar por querer aguentar, porque é o nosso ganha-pão, é gravíssimo porque nós chegamos a uma altura em que parece que nada já faz sentido. Então, a gente não dorme, mas pode estar cansados, não há boa disposição, não há nada. Mas parabéns a vocês pelo que estão a fazer e de certeza que com muitos votos, não estou aqui a pedir voto a ninguém, mas com a força do Bloco de Esquerda e dos partidos de esquerda, não é só o Bloco, mas aqui somos do Bloco, acho que
há mesmo necessidade de, para falar um bocadinho, não é de não ser exposto, assim, eu estou a ver aqui uma onda de ideias malucas que não trazem nada para construir ao mundo, mas que são ouvidas por muita gente. E há muita gente a acreditar em palhaços, porque eu digo palhaços. Sim, porque não há proposições nenhumas que façam sobre o que é melhorar a vida de uma pessoa. Bem, e eu sei, com objetivos bem definidos, são financiados por isso, e o que se quer, o objetivo disto é pôr completamente os nossos direitos abaixo, os nossos direitos adquiridos, para além de tudo que foi até hoje feito. Pronto, fico por aqui. Vamos apanhar e por aí vão para os jovens, uma conversa, se calhar. Querem dizer umas coisas? Eu vou lá. Se não vai ameaçar com outros, não vou. Para quem é? A indústria vidreira, a luta para ser reconhecida como desgaste rápido tem muitos anos. E alguma inconsequência após o 25 de Abril, naquelas hipotéticas reconstruções das economias, os direitos sociais e políticos dos trabalhadores foram muito abaixo. Foram espezinhados. De resto, a indústria vidreira, toda ela foi espezinhada. É preciso dizê-lo hoje com todas as letras que se lhe atribuem. Porque o trabalho por turnos inicialmente começou na cristalaria, antes dos processos de modernização que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. As garrafas que hoje se disparam aos milhares por dia, antes eram sopradas pelos vidreiros. Vidas arruinadas. Agora, a seguir, veio esta hecatombe em que, no fundo, destruíram a cristalaria. Uma ou duas empresas são apenas uns emblemas para trazer envergonhado na lapela, porque a indústria vidreira foi liquidada, e foi liquidada pelo professor Aníbal Cavaco Silva. É preciso dizê-lo com todas as letras. Em 31 de maio de 92, fecharam a fábrica-mãe da indústria vidreira. Depois foi aquilo que nós vimos a abater ao estoque. Foram 5.000 trabalhadores que, desde 92, passaram tanto esse calendário. Agora, claro, a indústria garrafeira sussurrou, mas mudou de mãos. Neste momento, Espanha, que não tinha, comparativamente a Portugal, nenhum papel importante nesse domínio. Portugal era uma potência produtora de primeira grandeza em toda a Europa. Neste momento, os espanhóis, que até há uns anos atrás eram recessionadores, eram um armazém avançado que escoava uma parte da produção garrafeira da Marinha Grande. Neste momento, à exceção de uma empresa, Barbosa e Almeida, da Vintes, o resto está na mão dos espanhóis. Nesse sentido, a pressão sobre os direitos dos trabalhadores vai-se acentuar. A alternativa, naturalmente, que é defender a manutenção das empresas e das empresas e do vidro, que, contrariamente ao problema do plástico, tem
ganhos e vantagens. É claro que nós já ouvimos aqui falar hoje nos problemas da silicose, nos plásticos terão, portanto, eventualmente outros riscos. Não têm a expressão numérica, em termos de empregabilidade que o setor garrafeiro tem. Daí a eu julgar que neste domínio do trabalho por turnos, penso que há que avançar mais uma barreira. O problema não é só do trabalhador vidreiro ou eventualmente do empresário. Portanto, o problema da autarquia, das organizações socioeconómicas, os investigadores têm que entrar neste debate, que é um debate reabilitador. Pronto, eu estive uns anos em Angola, onde, curiosamente, a única empresa que funciona em Angola foi fundada pela Santos Brose. E lá continua, tanto presa por arames, e lá vai continuando, e alguns trabalhadores da Marinha Grande, volta e meia, lá vão dar uma mão para ajudar a resolver, tanto, alguns problemas de caráter técnico. Mas em toda a África não existe assim uma expressão de produção vidreira. Portugal, nesse sentido, ao defendermos nós aqui a reabilitação e o justo pagamento e outras cláusulas em relação ao trabalho por turnos, também se trata de defender a manutenção da nossa indústria em Portugal, que no futuro pode estar ameaçada. Havia alguém que julgava que no setor cristaleiro que não surgiria a hecatombe que surgiu, e ela surgiu e abateu-se, e não olharam tanto a meios, não olharam à tecnologia, não estão preocupados com a tecnologia da produção da garrafaria envolve. Se lhes vier à cabeça encerrar, eles encerram. De modo que o apelo que eu deixo é esse, que o debate que continue, que seja alargado para outros planos e, fundamentalmente, para que as nossas organizações sindicais, que muitos anos andaram esquecidas destes problemas, que se relembrem que o aspecto mais precioso da atividade vidreira é o vidreiro, é o homem. E eles às vezes esquecem-se um bocado disso, e às vezes até já lá vai o tempo em que nos plenários falávamos no trabalho por turnos e está quietinho, isso um dia se há de ver, até hoje. Tenho dito. Eu queria fazer-te uma pergunta direta, que eu já vi que é uma coisa que o Bloco já tem vindo a trabalhar já há algum tempo, e qual é que é a tua percepção nas diferentes áreas que tu tens seguido, porque ainda ontem te vi no autocarro a horas anormais, e vi que depois, ao meio da tarde, deste até uma entrevista, e já vi que realmente, não te conhecendo muito bem, o teu semblante já estava um bocadinho pouco cansado. Desculpa fazer esse reparo, mas queria saber da tua opinião, daquilo que tu tens apanhado por este país afora, e falando que é um tema que é o Bloco, que é central para o Bloco neste momento, fazeres um apanhado daquilo que tu tens apanhado, se não te importa, assim uma coisa... Não me importa nada e agradeço a oportunidade. Há uma coisa que me tem surpreendido, que é, nós não nos apercebemos da quantidade de trabalho por turnos até quando começamos a pensar nisso. E é nessa altura que nós compreendemos tanta gente que trabalha por turnos em áreas tão diferentes. Porque às vezes temos na nossa cabeça o trabalho por turnos como um trabalho, como é o vosso caso, que acho que é o exemplo assim mais quase literário do trabalho por turnos,
fabril, trabalho especializado, trabalho também muito duro fisicamente, mas o trabalho por turnos, e é isso que eu me tenho apercebido ultimamente, está em todo lado. E o trabalho noturno está em todo lado. Está nos hospitais, nas várias categorias profissionais que estão nos hospitais, está no jornalismo, nas várias pessoas que fazem o jornalismo e que permitem que a informação aconteça 24 horas por dia, está em muitas fábricas, algumas delas que não precisavam de ter elaboração contínua e têm. Eu hoje estive também com alguns trabalhadores do Matutano que há muito tempo que também têm tido uma luta muito grande para regular a elaboração contínua. Está na vigilância, está nas forças de segurança e em muitos trabalhadores do Estado, está e agora estavas a falar de um exemplo que eu nem me lembrava, não é? Nas bombas de gasolina, quando nós vamos de viagem, há sempre alguém para nos... E essa ideia de... É porque há trabalhadores por turnos que nós conseguimos aceder a serviços de que precisamos, quando precisamos, é porque há trabalhadores por turnos que acordamos de manhã e temos os bens e os serviços de que precisamos para o dia a seguir, que vão das coisas mais simples como o pão até às coisas mais difíceis. E o trabalho por turnos é de facto difícil, e aquilo que eu encontro em todos os sítios, no vosso caso é mais marcante, tal como foi no caso dos pedreiros que nós acompanhámos no passado, porque é um trabalho fisicamente muito desgastante. Com ou sem turnos, o facto de ser contínuo, o facto de ser fisicamente exposto a altas temperaturas, com movimentos repetitivos, é muito desgastante. É quase uma coisa que nos remete para o trabalho do século passado, do século XIX mais. Está aqui o historiador a olhar para mim assim com um ar. Já me corriges, está bem? Mas todo este trabalho por turnos, dos hospedeiros que estão nos aviões e dos pilotos, todo ele tem um desgaste que é único, que é o desgaste emocional e físico de quem não consegue ter um horário de acordo com o seu ritmo natural, para começar, porque nós estamos programados para acordar de manhã e adormecer à noite. É assim que nós estamos programados para viver, e viver ao contrário desse ritmo é uma violência. Mas não só viver ao contrário desse ritmo, como viver num ritmo que muda todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, e ainda ter que compatibilizar isso com o ritmo do resto da sociedade, que está completamente ao contrário. E aquilo que foi dito aqui, que quando se acaba de trabalhar por turnos, é quase como uma reinserção na sociedade, acho que é um ângulo muito poderoso. E aquilo que eu tenho aprendido um bocado pelo país é a dureza do horário, da pressão dos turnos, de viver ao contrário do relógio, de ter que compatibilizar as coisas com a família, de não conseguir dormir à noite porque nunca se dormiu o suficiente, e há muitos anos que se dorme a horas desencontradas. E isso cria um desgaste brutal, físico e emocional. E quando nós começamos a pensar o que é que significa dizer a uma pessoa que tem que trabalhar assim até aos 66 anos e 9 meses, compreendemos a brutalidade que nós estamos a impor a 1 milhão de trabalhadores em Portugal, a uma boa parte dos trabalhadores em Portugal, e com salários muito baixos em muitos casos, E por isso, a reforma antecipada é uma medida de justiça básica, permitir que as pessoas que vivem ao contrário e que têm um desgaste superior possam descansar antes, e permitir que o salário acompanhe esse desgaste, e que por isso haja subsídio por turnos. E no caso dos vidareiros há a questão do descanso, quando é que ele é feito, que também é muito importante. E de saber que uma vez por mês, podemos ter um fim de semana. Porque por acaso o fim de semana é a altura em que todas as outras pessoas também estão a descansar. E portanto é a altura em que nós conseguimos ir passear com a família. Porque também é bom ter um descanso à quarta ou à quinta, mas a família está a trabalhar e está na escola. Não conseguimos estar com eles. E estas coisas básicas da vida
que deviam estar mais ou menos asseguradas hoje, são negadas a milhares de trabalhadores por turnos, e é por isso que temos levado esta, com tanta vontade, e carregado esta bandeira com tanta vontade, porque é alimentada de histórias reais. Se eu não tivesse vindo aqui há um ano, há mais de um ano, não sei, quando é que foi? Há meses? Em setembro. Ter tido um encontro com vidreiros que contaram, na altura estávamos aqui muitos, e contaram um por um as histórias que vivem. Nós não pomos vida nas coisas que dizemos. E é preciso ter vida nas coisas que se diz, porque só assim é que nós sabemos identificar o que é importante e porque é que vale a pena lutar. E pronto, essa é a minha experiência. Devo dizer que acordar às 4 da manhã para sair às 5 da Amadora, para apanhar 3 autocarros, para ir trabalhar às 8 ou às 7 em Lisboa e para voltar a chegar a casa, é que eu saí do autocarro e não continuei a jornada. Aquelas mulheres com quem eu tive de manhã passaram por 3 trabalhos, nem turnoés, passaram por 3 trabalhos e vão chegar a casa às 9 ou às 10 da noite, depois apanharem os 3 autocarros de volta para casa. E eu acho que a política devia ser sobre isto. Devia ser sobre isto. O Fernando, eu queria muito que o Fernando também pudesse... Não, eu naturalmente estou aqui sobretudo para ouvir, mas queria lembrar, como disse ali aquele amigo, que a luta dos vidreiros em torno das suas condições de trabalho, de salário e de vida é uma das lutas fundadoras do movimento operário português. Ninguém se esquece que a primeira revolta operária contra a ditadura e o fascismo, quando ele estava a levantar a cabeça, foi aqui no 18 de janeiro de 1934, na Marinha Grande. E nós ligamos a essa história. Não é por acaso que os vidreiros da Marinha Grande desempenham um papel com tanta tradição na luta, na organização, na reivindicação. Isso é muito importante. Agora, não é também aleatoriamente, como a Mariana disse, que nós escolhemos como tema desta campanha eleitoral o trabalho por turnos. Então aqui no distrito não é de todo, porque há milhares de trabalhadores no distrito que trabalham por turnos além dos vidreiros. O metal, o plástico, a cerâmica, os trabalhadores das grandes superfícies, os call centers, os bombeiros, quer dizer, toda essa gente, os polícias, toda essa gente trabalha por turnos e por isso o Bloco lançou uma petição que permite não só apresentar aquilo que são as reivindicações dos trabalhos por turnos, como aqui se viu, mas que permite unificar tudo. Ou seja, dizer isto é uma luta dos vidreiros, com muita história, mas é uma luta de muita gente de que ninguém se pode separar. É uma luta que tem muitas parcelas, junta muita gente, junta muitos trabalhadores, fabris e não fabris, que trabalham também quem produz a riqueza. Se vocês virem bem, e não quero tomar muito do vosso tempo, Nós gostamos. No outro dia tivemos um debate aí com os cabeças de lista. E aquilo começou o PSD a falar, depois falava o PS, depois falava o Chega, depois falava a Iniciativa Liberal, e parecia que era uma reunião de empresários. Ou seja, as empresas, os empresários, exporta para aqui, exporta para lá, investe aqui, investe acolá. E quando nós tomamos a palavra, dissemos, meus senhores, com o devido respeito, deixem-me então falar daqueles que trabalham para os empresários, não é? Porque havia um debate organizado em que os problemas de quem produz a riqueza estavam completamente ausentes. Quer dizer, trabalhos por turnos, nem pensar, trabalhos por turnos, eles que trabalhem, não é? Aqui o problema é das empresas saber como é que orientam estas coisas. E nesse sentido, a nossa reivindicação de trabalho por turnos é uma reivindicação que diz respeito
a uma fração enorme da força de trabalho do distrito que não tem tido voz no Parlamento. Porque os representantes atuais no Parlamento dos partidos são partidos que falam em nome dos empresários, com mais palavrosos, menos palavrosos, mais eloquentes, menos eloquentes. Agora, os problemas de não dormir à noite, os problemas de não ter convívio com a família, os problemas de estar a trabalhar com 50, 60 graus e a respirar óleo, como tu disseste, quem é que fala nisso no Parlamento? Não, só fala nisso no Parlamento uma voz que se consiga eleger fruto da força daqueles que trabalham por turnos. E por isso é que há quem fale e quem não fale. Nós lutamos, nós falamos, nós propomos, e essa é a razão, porque estamos aqui para tentar reeleger uma representação do Bloco no Parlamento, como já houve anteriormente. Está ali o Heitor, que foi o nosso primeiro deputado eleito para a Assembleia da República, depois tivemos o Ricardo, e estamos a lutar. Dirão, há uma luta contra a corrente, há uma luta difícil, é uma luta num distrito onde a esquerda tem que travar uma luta dura. Bom, mas o nosso destino é esse, é lutar contra a corrente, estamos aqui para isso e queria agradecer a todos muito o vosso contributo. É pena não estar aqui ninguém dos plásticos, porque senão também outra perspectiva muito importante é o trabalho por turnos no plástico, que é muito generalizado e tem também problemas específicos, diferente dos vidreiros, mas se vocês conhecem pessoal dos plásticos, falem com eles, transmitam-lhes a notícia de que há uma petição, de que há uma luta e que, sobretudo, que há uma voz política que quer levar as necessidades, os dramas e as dificuldades de quem trabalha os portunos ao Parlamento, porque até agora não tem lá estado. Nem as forças policiais sabiam. Exatamente. Já agora deixa-me dizer que o Gil no outro dia encontrou um polícia e com a sua desenvoltura habitual disse que está aqui isto dos turnos, o senhor conhece? Eles olharam para aquilo assim desconfiado, de repente começaram a ler e disseram, epá, isto interessa-me, isto também nos interessa. E portanto, coisa magnífica é que juntamos a este grande movimento do trabalho por turnos os polícias também, já agora eles que venham também. Eu gostava de fazer aqui uma ligação entre aquilo que há pouco a Mariana referiu, entre a questão da saúde e do trabalho por turnos. Neste momento há uma ofensiva para acabar com o serviço de atendimento permanente de 24 horas que existia e que existe a funcionar na Marinha Grande, apesar de uma certa degradação, e que permite exatamente que possam ser atendidas as situações prioritárias e que, em grande parte, as situações que foram aqui referidas, consequências da destabilização que provoca o trabalho por turnos, mas, sobretudo, o trabalho da indústria vidreira, com as entradas, por exemplo, gente que começa a trabalhar, como foi aqui referido, um dia às 8 horas, às 5 da manhã, no dia seguinte à 1 da tarde, no dia seguinte às 9 da noite. A destabilização que isso provoca, como foi aqui referido, os exemplos que vocês situaram, o que isso se repercute no organismo de cada um, e depois nas famílias também, porque as famílias que são afetadas pelos comportamentos como vocês referiram, dos filhos, das esposas, pronto,
Isso provoca situações que levam imensa gente a ter recursos a consultas prioritárias. Isso foi uma das razões que conseguimos, a Comissão dos Utentes em defesa do serviço de atendimento permanente das 24 horas, desde 2007, portanto há 17 anos, quando o governo do Adalberto Campos Ferreira encerrou os serviços de atendimento permanente por todo o país, o único que sobreviveu foi o da Marinha Grande, graças à luta, por um lado da Comissão, mas sobretudo dos utentes, com o apoio naturalmente da Comissão, mas dos utentes ao longo destes anos. E tem havido uma tentativa de degradar o funcionamento, mas como a resistência tem continuado, as mobilizações têm tido lugar, bom, não conseguiram até agora fazê-lo. Mas ontem tivemos uma reunião e está previsto quererem, por exemplo, fazer com que aquilo que existia aos fins de semana, durante sábados e domingos e dias feriados, o funcionamento das 24 horas garantidos pelos médicos do serviço do centro de saúde, que garantem o funcionamento do serviço de atendimento permanente durante as 24 horas, querem agora fazer com que apenas funcione das 9 às 13 aos sábados e das 9 às 13 ao domingo. Isso significa a porta aberta para depois a seguir encerrar. Ora, vocês imaginam o que é que isso significa para todo o Conselho, que tem, para além, como já foi aqui dito, dos trabalhadores do setor da indústria vidreira, mas todos os outros setores por turnos, a quem isto provoca uma destabilização. E a nossa batalha tem sido sempre perante os representantes da ULS dizer não se trata dos acidentes, disto ou daquilo, o que se trata é daquilo que provocam os trabalhos por turnos, o que provoca a destabilização da vida das pessoas, do seu funcionamento, quer físico, quer psicológico. Pronto, era isto que eu queria. E, portanto, o que eu vos queria dizer também é que se empenhem em conjunto, porque é preciso que, em conjunto, defendamos o Serviço Nacional de Saúde, cujo objetivo deste Governo é levar a fundo uma política de privatização do Serviço Nacional de Saúde. Obrigada. Nós temos mesmo que terminar, porque eu tenho que falar com a imprensa agora, e, portanto, quero só agradecer muito a todos e todas pelos vossos testemunhos, por aquilo que nos disseram e por garantirem que vamos ter uma voz forte no Parlamento para defender o trabalho por turno e os vidreiros da Marinha Grande e também o SNS, e o Fernando Rosas é a melhor voz que nós podíamos desejar para essa tarefa.